é o Evangelho segundo Jesus, segundo Cristo, o Cordeiro Eterno de Deus, imolado antes que houvesse existência, o manifestado na plenitude dos tempos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje eu quero ler para nós, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Primeiro eu quero ler do verso 1 ao verso 4. Você está aí comigo? Preste atenção. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, Paulo diz, porque ele está fazendo um derrame de emoções, de sentimentos e de paixões que ele costumava controlar na relação com as pessoas, com as igrejas. Mas aqui, em relação aos Coríntios, a relação ficou tão intensamente doída, passional, agressiva. Surgiram lá uns apóstolos de fora. Naquele tempo, aí mais ou menos uns 40 anos, ou uns 30 anos, 35 anos depois da partida de Jesus, quando os apóstolos romperam com aquela membrana, com aquele útero, de alguns anos aprisionados naquela comuna fechada e de gueto em Jerusalém, e passaram a ir a outros lugares pregar, e após a conversão de Paulo, quando de fato a difusão do anúncio do Evangelho aconteceu por toda a Ásia Menor e pela Europa e outros lugares naquelas regiões, o que aconteceu é que em Corinto especialmente não só havia uma sinagoga forte, com gente rica, influente, como também havia os judaizantes. Judaizantes eram aqueles judeus que tinham dito que criam que Jesus era o Messias, mas que queriam que o Evangelho existisse dentro dos ritos, dos modos, das formas, dos sistemas, das cerimônias e do sacerdócio judaico conforme prescrito no Velho Testamento, cumprindo todas as ordenanças de Moisés e da Antiga Aliança. E para Paulo, como deveria ser óbvio, isso era inconcebível, porque ele tinha entendido que em Jesus morreram todas as leis que nos matam, que são aquelas impostas que não só geram a morte, mas existem para provocar culpa eterna e angústia perene e medo constante na alma. E Paulo tinha entendido que Jesus levara sobre si todas essas coisas. Todos esses escritos de dívida da lei tinham sido postos sobre Cristo, para que quem cresce vivesse livre e agora servisse a Deus com uma consciência libertada, que se submeta ao sentido da vida por amor, por entendimento, e não por pânico ou medo. Mas em Corinto havia os judeus, havia os judaizantes, e havia um grupo de pessoas que chegavam ali também, pregadores itinerantes de todas as partes, cada um com um fragmento de uma mensagem sobre cujo fragmento eles tinham agregado um monte de opiniões pessoais e filosofias gregas ou cultos de mistério ou algumas outras coisas assim. Além disso, existia também presente em praticamente todos os lugares aquela influência enorme do paganismo local, e aqui era
do paganismo de Afrodite, cujo templo está no topo de Corinto até hoje, como o culto a Apolo num templo magnífico na cidade de Corinto. E a igreja de Corinto era um reflexo dessa sociedade que também era uma sociedade agressiva, era uma cidade de marinheiros, de muita prostituição, de muita ênfase no dinheiro, no comércio, no negócio, e mais do que isso, aonde havia um espírito de fratura, de ódio, de racha, de enfrentamento. E a igreja de Corinto ficou viciada, ela nunca se desvinculou dessa cultura perversa que habitava a cidade. E Paulo, que passou um bom tempo ensinando lá, foi objeto frequente de todos esses estímulos perversos que vinham de fora e atingiam a igreja, e eles acabaram tendo uma relação extremamente tensa com Paulo. E Paulo escreveu não só essas duas cartas, mas entre essas duas cartas existem pelo menos 5 cartas, na soma de tudo, talvez até 6. Então, esse é o contexto, esse é o espírito. Paulo está angustiado porque vê que todo o trabalho feito ali podia dar em nada. A cabeça deles estava toda fragmentada, dividida em pedaços, em partidos, em departamentos. E ele diz: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Já que a relação com vocês é tão cheia de loucura, eu vou falar agora a linguagem da loucura. Portanto, me suportem, eu vou falar a linguagem da loucura. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, e não a muitos esposos, mas a um só, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, ele está se referindo a todas essas entradas de filosofias vãs, de teologias loucas, de partidos puxando para um lado, puxando para o outro, convencimentos e um afoitamento insano que é tomando conta de todos. Ele diz: eu receio que, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e da pureza, convergente exclusivamente para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se na verdade, vindo alguém, e toda hora chegava alguém, é isso que ele está se referindo. Chega gente aí pregando outro Jesus, que não é o Jesus que vocês aprenderam de mim, que temos pregado. E também eu sei que aceitais espírito diferente daquele que tendes recebido, que tendes aprendido, da consciência que tem sido para vocês passada por mim, ou ainda que recebeis evangelho diferente daquele que originalmente dissestes ter crido. Esse tipo de loucura, eu sei, vocês recebem, vocês acolhem com uma facilidade enorme. Mas a pureza e a simplicidade do Evangelho, conforme eu ensinei a vocês, vive sendo solapada por tudo que de novo, de louco, de estranho e de performático aparece entre vocês. Eu sei que vocês toleram a loucura muito mais do que conseguem suportar a simplicidade da verdade. E aí ele prossegue nos versos de 13 a 15 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Porque esses tais apóstolos,
aos quais ele aludiu aqui, que chegam pregando um Jesus que nós não temos pregado, trazendo um espírito que nós não temos compartilhado com vocês, anunciando um evangelho diferente daqueles que no princípio vocês abraçaram e que vocês andam tolerando isso, esses tais apóstolos que chegam aí com essas invenções enlouquecidas. Saibam que esses tais são falsos apóstolos. Não foram enviados por Cristo. Eles só descobriram que falar em nome da piedade, seja ela qual seja, inventada, ou falar em nome de qualquer que seja mística, batizada com o nome de Jesus, é uma boa fonte de lucro. Esses apóstolos são falsos, são uns trabalhadores fraudulentos. Eles estão o tempo todo laborando no engano, na tentativa de se aproveitarem da impressão que causam em vocês. E assim se transformam na cabeça infantil, tola de vocês em apóstolos de Cristo. Como se Jesus os tivesse enviado para ensinar as loucuras que propagam, como se Cristo fosse esquizofrênico, que aquilo que ele ensinara agora já não estivesse mais em valia, porque existe uma nova revelação dele que contradiz o evangelho inteiro por ele ensinado, e Paulo diz, por mim repetido. E não é de admirar que eles ajam assim, que eles se disfarcem de apóstolos, que façam tudo em nome de Jesus e que em nome de Jesus ensinem essas sutilezas do engano que corrompem a consciência de vocês e mudam o olhar do Evangelho, corrompem a percepção e o Evangelho se dissolve. Deixa de ser o olhar, deixa de ser o critério, deixa de ser o fundamento, deixa de ser a essência, o espírito de vocês. E não é de admirar que assim seja, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Fala como se fosse anjo de luz quando deseja praticar o engano da luz para os filhos da luz. Satanás se transforma em anjo de luz e vem com tudo sendo dito e armado em nome de Jesus. Não é muito, portanto, que esses que são ministros, que são obreiros dele, enviados por ele, estimulados por ele, para desviarem vocês da consciência do Evangelho, se transformem até mesmo em ministros com cara de retidão e de justiça no meio de vocês. Eu devo lhes dizer que o fim deles já está declarado e decretado pelas obras que eles próprios praticam. Esse é o Evangelho, sem tirar nem pôr. É a palavra dita originalmente da fonte dessa consciência arraigada em Cristo, que é de Paulo. E se você quiser ter alguma coisa a ver com o espírito do Evangelho, acolha a palavra que você acabou de ouvir. Senhor Jesus, tira do nosso coração toda a fragmentação, todos esses estilhaços provocados por tanta fraudulência, por tanta informação, por tantos apóstolos da loucura na mente do teu povo querido, e que acolhe de bom grado e tolera a loucura, e estranhamente começa a rejeitar tudo que seja simples e puro, segundo Jesus, segundo o Evangelho.
eu te peço que tu nos dês um choque do Espírito Santo. E que tu quebres esse casulo, essa casca, essa blindagem no nosso entendimento. É o que eu te peço, em teu nome. Amém.